É interessante ainda falar da teologia da revolução. A teologia da revolução e Karl Rahner são predecessores da teologia da libertação. Não se pode pensar que toda a teologia de esquerda se resuma à teologia da libertação. Na verdade, ela teve precursores. E um deles foi um pastor presbiteriano americano que veio para o Brasil, foi missionário, chamado Richard Shaw. E ele trouxe uma visão esquerdista do evangelho e influenciou muita gente. A teologia da libertação nasceu como uma teologia de guerrilha. E o que eu estou dizendo não é besteira, não é força de expressão. Ela nasceu com Gustavo Gutierrez, um clérigo peruano, para legitimar a luta revolucionária na América Latina. É uma teologia contextual. Por que contextual? Uma teologia que é feita a partir de determinado contexto. E esse contexto, eles dizem que seria o contexto da pobreza latino-americana. Então, é uma teologia que se fala muito, teologia brasileira, teologia latino-americana. Eles fizeram uma teologia que dissesse aquilo que o marxismo queria dizer para os pobres latino-americanos. Não é uma teologia que olha para a Bíblia e busca saber o que a Bíblia diz. Mas é uma teologia forjada, situada, contextualizada, mas não exatamente contextualizada. É uma teologia que olha para os ferramentais do marxismo e passam a usar a linguagem bíblica, mas com os conceitos marxistas. Vou dar um exemplo. Pecado estrutural. Nós entendemos, meus amados irmãos e os queridos que aqui estão, que o pecado está no homem, não é isso? O pecado está no homem, no indivíduo, né? É o pecado sexual, é o pecado nas relações, é o pecado de feitiçaria, que é um pecado que atinge a religiosidade, diversos pecados. Mas essa teologia da libertação e o esquerdismo teológico, de modo geral, criou a ideia de pecado estrutural. Já ouviram falar de racismo estrutural? O amigo que está e a amiga que está no Bless, já ouviu falar de racismo estrutural? Quem é racista não é a sociedade nas suas estruturas políticas, é o homem. Né? Mas quando se fala de racismo estrutural, de violência estrutural, de pecado estrutural, está se dizendo que ainda que uma pessoa individualmente não seja racista ou violenta, mas se ela compõe uma estrutura que é racista, ou é violenta, ou é pecaminosa de modo geral, ela compartilha daquilo. Então, por exemplo, se eu sou um homem branco, heterossexual, protestante e pastor, é como se eu, independentemente do que eu viesse a dizer, já legitimasse e fizesse parte de uma estrutura de pecado. E aí eles passam a dizer que o discurso do pastor no púlpito não pode ser mais um discurso de salvação no campo espiritual, porque isso seria algo pequeno burguês. O discurso, a pregação do pastor teria de ser para emancipar o pobre, para tirar o negro da sua opressão, para tirar a pessoa, por exemplo, a mulher, de uma situação de machismo. Quando, na verdade, o machismo que eles dizem não é, por exemplo, um homem que bate na mulher e a humilha. Nós devemos lutar contra isso. Devemos aconselhar os casais e dizer ao homem cristão que ele não pode proceder dessa maneira. Mas aí nós estamos atacando o pecado em si. Todavia, eles começam a dizer que nós devemos reler as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz que a mulher deve ser submissa ao marido. Como alguém, por exemplo, disse outro dia, que a Bíblia precisa ser atualizada, ou que ela não é suficiente, que nós precisamos agora fazer uma leitura a partir do nosso contexto. É claro que nós precisamos entender qual é a mensagem do Evangelho e aplicá-la ao nosso contexto. Todavia, o que se quer é mudar a mensagem do Evangelho a partir de pressupostos do nosso contexto. Dá para compreender que é muito diferente? A aplicação eu devo fazer no meu contexto individual, pessoal, nacional, coletivo, social, a partir do que a Bíblia diz. Mas eu não posso mudar a compreensão do Evangelho, trazendo para o texto, trazendo para a narrativa bíblica aquilo que eu penso. Isso não é Evangelho. Essa é a proposta de Satanás. Trazer uma mensagem que rivalize com a palavra de Deus, para tirar do coração do homem a semente da salvação. Meus amados irmãos, me faltam 10 minutos, mas eu preciso dizer que tudo isso cria uma hermenêutica que hoje não é só mais
a hermenêutica liberal. Aquela hermenêutica liberal antiga olhava para a Bíblia como um mero documento, um conjunto de inúmeros documentos oriundos das crendices, lendas judaicas, folclores e crenças pré-estabelecidas da igreja. E que aquilo tudo era humano. Essa era uma visão cientificista dos liberais. Hoje, a visão é pós-modernista. O que é que o pós-moderno diz? O que vale é como o leitor entende o texto. Então, agora se tem uma visão de que tem até uma hermenêutica que é chamada hermenêutica da resposta do leitor. Reader response. Resposta do leitor. Então, eles dizem o seguinte, a maneira como um anglo-saxão branco, rico, no Canadá, lê a Bíblia é diferente da maneira como uma pobre negra de uma comunidade carente da cidade de Salvador, Bahia, lê a Bíblia. É claro que a maneira como eles vão aplicar o texto é diferente. Claro, porque os problemas do homem rico, branco no Canadá vão ser diferentes no campo existencial, no campo cultural e econômico, dos problemas da mulher pobre, negra, numa favela da minha cidade. Todavia, a palavra de Deus precisa ser compreendida como sendo uma só. Todo o texto tem um significado só. A palavra de Deus é uma só. É a palavra para a salvação de todo aquele que crê, disse Paulo. Primeiro o judeu, mas também o grego. Agora, como essa salvação vai se apresentar? Quais são as consequências do poder do evangelho na vida desse homem, na vida dessa mulher? É isto que nós precisamos dizer. Então, essa visão pós-moderna de que o negro vai ler a Bíblia de uma maneira. Não há mais o foco no autor, nem mesmo no texto. O foco agora é no leitor. O nosso foco, meus irmãos, tem que ser no autor. Lembre da palavra autoridade, autoridade bíblica. Autoridade e autenticidade tem a ver com autor. Nós olhamos para o texto bíblico e o valorizamos porque ele tem um autor. Na literatura, nós devemos valorizar o autor. O autor escreveu pensando num significado. Não existem vários significados, existe um só. Agora, a significância, a aplicação para a minha vida pode ser variada para cada um de nós que aqui estamos e para quem nos acompanha pelo Bless. Todavia, o significado é um só. Eu vou colher do texto bíblico aquilo que é verdadeiro, porque o autor determinou um significado. Mas para que eu entenda da Bíblia, e aí é o mistério do Evangelho, aquilo que a Bíblia realmente diz, eu preciso ter uma ligação com o autor. E o autor é ninguém menos que o Espírito Santo de Deus. Nessa relação pessoal com o Espírito Santo de Deus, nós teremos o próprio autor iluminando a nossa mente para nós compreendermos as Escrituras Sagradas. Louvado seja Deus!